os dois negativos. Lembrar que a Neisseria meningitidis é um coco gram-negativo, né? Tudo bem? E a sepse grave e o choque séptico causado pela Neisseria recebe o nome de meningococcemia também, que a gente já viu em aula, né? Em aulas passadas. Está aqui. Gente, olha só. O que eu vou falar para vocês agora é o caminho normal que o organismo leva, traça, para liquidar uma bactéria, tá? Obviamente, nem todas as bactérias dão sepse grave e choque séptico, senão a gente estaria ferrado, né? Vamos ver o seguinte. Qual é o componente da bactéria gram-positiva que faz com que o hospedeiro reaja contra ela? Qual é o componente dela? Olha só, gente, uma bactéria tem cápsula, tem parede celular, tem membrana citoplasmática, tá? Então, para você entrar na bactéria, você tem que passar por essa barreira toda, né? Tudo bem? Passar pelo Lúcio, passar pelo Juan, o Roque Júnior já morreu e não sabe, né? Tem que passar por eles, né? Passar por eles para chegar lá. Então, uma coisa fundamental aqui, né? Fundamental aqui. Existe um componente da cápsula de uma bactéria gram-positiva chamada ácido lipoteicoico, tá? O ácido lipoteicoico é o fator imunogênico de uma bactéria gram-positiva. Tudo bem? O organismo vai reagir à bactéria gram-positiva porque ele reconhece esse elemento da cápsula, tá? E as bactérias gram-negativas, que estão mais frequentemente envolvidas com sepse grave e choque séptico, elas possuem na sua parede bacteriana um elemento conhecido como lipopolissacarídeo, também chamado de LPS ou endotoxina, tá certo? É através desse componente que o organismo monta uma resposta imune em uma tentativa de retirar da corrente sanguínea e curar a infecção tecidual pela bactéria gram-negativa, seja um bastonete, seja um coco, tá? Em muitas situações, quando o organismo não consegue clarear essa bactéria, não consegue eliminar essa bactéria, é que sobrevém a sepse grave e o choque séptico, tá? Tudo bem? Vamos ver como é que o organismo elimina, por exemplo, uma bactéria gram-negativa. Como é que ele faz para eliminar uma bactéria gram-negativa? E depois vamos ver o que acontece quando ele não consegue eliminar, que é a sepse grave e o choque séptico, né? Tá? Então, só para lembrar, ácido lipoteicoico é o componente imunogênico do gram-positivo, que está localizado na cápsula, e o lipopolissacarídeo ou endotoxina é um componente da parede da bactéria gram-negativa, tá? Tá aqui. É o TOL, né? Só que, não precisa saber, TOL 1 é isso, TOL 2 é aquilo, né? O cara fez para ferrar mesmo na prova. Dane-se, para todo mundo errar. E se ele não abrisse o livro, ele erraria também, para fazer a questão. Isso eu aposto meu CRM nisso, tá? Vamos ver uma coisa aqui. O que acontece? Eu não vou nem falar número de TOL aqui, que se dane o TOL. Não, que se dane, tem que saber que ele existe, não saber número de TOL, né? Seria um fenômeno heróico se você soubesse a existência do TOL frente, né, a tanta coisa que você tem que saber para uma prova de residência. Agora, saber o TOL e saber o número do TOL, desiste, chuta, ele quer que você erre. Ele não vai querer que você acerte. Não é uma questão que meça alguma coisa, não mede nada uma questão dessa. Então, olha só, presta atenção. Como é que o organismo reage? Eu estou dando um exemplo aqui da bactéria gram-negativa. Estou dando um exemplo da gram-negativa, tá? O lipopolissacarídeo, ele, na hora que a bactéria gram-negativa se prolifera, o lipopolissacarídeo se descola da parede bacteriana. E o lipopolissacarídeo, ele é apresentado ao macrófago. Macrófago está no tecido, monócito está no sangue. Então, esse componente lipopolissacarídeo vai ser apresentado ao macrófago, tá? E aí o macrófago vai montar uma resposta imune contra o micro-organismo gram-negativo, tá? Como é que esse lipopolissacarídeo é apresentado ao macrófago? Ele se liga a uma proteína chamada proteína ligadora de lipopolissacarídeo, que vai apresentar o lipopolissacarídeo ao receptor TOL, que é um receptor que tem na membrana do macrófago, tá? Esse lipopolissacarídeo, ele é apresentado ao receptor TOL através de duas outras proteínas, a proteína CD14 e a proteína MD2. A hora que o lipopolissacarídeo se liga ao receptor TOL, que tem um domínio extracelular e intracelular, obviamente, no macrófago, vão ser deflagradas reações no interior do macrófago envolvidas na produção, na transcrição de genes que vão
produzir determinadas proteínas, que são as citoquinas ou citocinas e as quemoquinas. Qual é a diferença de citocina para quemoquina? Praticamente nenhuma. A citocina é um componente inflamatório que leva a alterações celulares, benéficas inicialmente para o hospedeiro, e as quemoquinas, na realidade, funcionam como fatores quimiotáxicos para chamar células para a área inflamada, principalmente os neutrófilos, tá? Nas fases iniciais da infecção bacteriana. O que é que vai acontecer, então? O macrófago, uma vez em contato com o lipopolissacarídeo, ele vai começar a produzir muita citocina e quemoquina. E isso é bom para a gente. No começo é bom para a gente. Sabe por quê? Nós eliminamos a bactéria gram-negativa. Pelo menos tentamos eliminar. Se nós conseguimos eliminar, ótimo, estamos curados da infecção. Eu vou só dar um exemplo de como a gente consegue eliminar uma bactéria gram-negativa. Calma que eu vou mostrar, tá? Tá aqui, ó, calma. Aqui, daqui para cima, é o meio intravascular. Daqui para baixo é o meio tecidual. O macrófago está no tecido, tá? E, por exemplo, algumas citoquinas produzidas pelos macrófagos, elas vão aumentar a expressão na membrana da célula endotelial de uma proteína chamada selectina, tá? O neutrófilo que está na corrente sanguínea, ele se liga à selectina e torna-se mais aderente à parede vascular, tá? Nesse momento, as quemoquinas produzidas também pelo macrófago, elas começam, né, a aumentar na membrana do endotélio a expressão de duas proteínas ligadoras, que são essas aqui, ICAM1 e VCAM1. Essas duas proteínas firmam mais, estabilizam mais a ligação do neutrófilo com a parede vascular. Só que as quemoquinas querem chamar o neutrófilo para o tecido. Sabe o que acontece? Os neutrófilos ficam tão ávidos para entrar no tecido que eles rompem a membrana do endotélio e caem no tecido para liquidar com a bactéria, jogando aí enzimas proteolíticas, derivados do oxigênio, acaba com a bactéria. Então, as citoquinas e quemoquinas, elas agem em conjunto para chamar o neutrófilo para destruir o micro-organismo invasor tecidual. Ah, pronto, curamos a infecção. É assim que funciona. É assim que funciona. Tanto é assim que se você fizer anticorpo anti-TNF, que é uma das citoquinas principais produzidas pelo macrófago, você pode até piorar a infecção. Agora, por que acontece a sepse grave e o choque séptico? Pelo seguinte, na sepse grave e no choque séptico, por alguma razão, nós não conseguimos eliminar o micro-organismo da corrente sanguínea. Esse mecanismo que eu mostrei é ineficaz. Aí sabe o que vai acontecer? O lipopolissacarídeo não vai parar de ser apresentado ao macrófago. O macrófago não vai parar de produzir citoquina e quemoquina. Aí o nosso organismo, entupido de citoquina, ele vai, obviamente, entrar em falência por várias razões, tá? Então é isso que acontece. Ó, fisiopatologia da sepse grave e também do choque séptico. Incapacidade de eliminar o agente infeccioso. Aí o que vai acontecer? Uma reação inflamatória exagerada com repercussão sistêmica. O cara vai estar entupido de citoquina, tá? E uma das citoquinas que, na realidade, em grande quantidade nos fazem mal, em pouca quantidade é o suficiente para eliminar o micro-organismo, mas em grande quantidade acaba com a gente, é o TNF, que hoje em dia não é mais chamado TNF-alfa, né? É só TNF, que o TNF-beta mudou de nome. Então tá aqui. Citoquinas pró-inflamatórias. TNF está até em amarelo, hein? Interleucina 1 e 6. Outros mediadores inflamatórios que também estão aumentados na sepse grave. Histamina, serotonina, leucotriena, essa porcaria toda. Agora, uma coisa importantíssima. Importantíssima. Existe um elemento, presta atenção, produzido pelo nosso endotélio, chamado óxido nítrico. Todo mundo conhece o óxido nítrico. Existem dois elementos produzidos pela célula endotelial que são elementos vasodilatadores. Quais são eles? Óxido nítrico e prostacyclina, tá? O óxido nítrico ele tem a função de protetor do endotélio e função vasodilatadora. O que acontece na sepse grave e no choque séptico? O TNF, em grande quantidade, não para de estimular a produção de óxido nítrico. Ele estimula a produção de óxido nítrico através de uma enzima chamada enzima induzível, que nós não usamos ela. Nós usamos uma enzima chamada enzima constitutiva para sintetizar o nosso óxido nítrico necessário. A hora que o TNF, em grande quantidade, estimula essa enzima chamada induzível, o indivíduo começa a produzir níveis cavalares de óxido nítrico.
Aí o óxido nítrico muito aumentado no sangue, ele vai fazer duas coisas. Ele vai provocar a vasoplegia da sepse grave. O que é isso? A veia dilatada, a arteríola dilatada. A veia dilatada represou sangue na veia, não voltou para o coração direito. E esse óxido nítrico vai ser também o fator depressor do miocárdio na sepse grave no choque séptico, tá? Então o óxido nítrico, eu poderia dizer, que é o grande vilão da sepse grave do choque séptico, tá certo? Tudo bem? E também os mediadores inflamatórios e as citoquinas vão produzir, né, vão ativar plaquetas, né, vão aumentar a formação de trombina, vão o quê? Estimular toda a cascata da coagulação, como eu já falei para vocês, causando CIVD, e o pior de tudo, ó, vai acontecer um prejuízo da síntese de proteína C ativada. Gente, proteína C, pelo amor de Deus, é da coagulação, viu? Não tem nada a ver com proteína C reativa, não. Proteína C da coagulação. É por isso que o cara morre de CIVD, associado à sepse grave ao choque séptico, tá? Porque ele não tem proteína C. Então, todos aqueles fenômenos microtrombóticos você não tem como parar, tá? Hoje em dia tem, né? Que a gente faz proteína C ativada intravenosa para todo mundo, tá? Então tá aqui. Todo mundo com choque séptico. Bom, vamos ver o seguinte, para a gente amarrar, né? Já que eles estão perguntando detalhes disso aí. Quais são as razões, atenção para isso, quais são as razões para um paciente com sepse grave, choque séptico, ter hipóxia tecidual? Por que isso? Primeira razão é essa aqui, ó, hipovolemia relativa. O que significa isso? Já expliquei. Continente maior que o conteúdo. Eu venodilatei, principalmente, aumentei o continente, mantive o conteúdo. Então, o conteúdo está insuficiente para aquele continente. Então, eu posso dizer que o paciente tem uma hipovolemia relativa. Concordam comigo, né? Aumenta a permeabilidade capilar, extravasamento para o intestício, mais ou menos parecido com o que acontece na anafilaxia, tá? Outra coisa que contribui para a hipóxia tecidual, além da própria hipovolemia com hipoperfusão tissular, né? Além disso, você tem abertura de conexões arteriovenosas que são as seguintes. Eu tenho uma comunicação de uma arteríola com uma vênula pós-capilar. Gente, se eu tenho uma comunicação aberta de uma arteríola com uma vênula pós-capilar, eu bypassei quem? Eu bypassei o capilar. Quem é que nutre as células? É o sangue que está no capilar. Então, o capilar é bypassado. Uma outra razão para a hipóxia tecidual. Hipovolemia, conexões, né, fístulas entre a arteríola e a vênula pós-capilar são abertas, bypassando os capilares. Outra razão para eu isquemiar o tecido, formação de microtrombos, tudo bem? E uma coisa horrorosa que acontece na sepse, grave no choque séptico, que ninguém sabe a razão, é o seguinte: distúrbio celular relacionado à extração do oxigênio. Olha que tragédia. A célula no choque séptico e na sepse grave já recebe pouco oxigênio, porque o cara está hipotenso por causa da hipovolemia, né? São abertas conexões da arteríola com a vênula pós-capilar, o cara tem microtrombo impedindo a perfusão tecidual. Além dele receber pouco oxigênio, o pouco oxigênio que a célula recebe na sepse, ela não extrai adequadamente. Existe na sepse um bloqueio na extração do oxigênio. Lembra que eu falei para vocês? Enquanto no choque hemorrágico e no choque cardiogênico, a taxa de extração era alta, era uma DO2 baixa, oferta pouco, não tem o volume no caso do choque hemorrágico, ou não tem o débito no caso do choque cardiogênico, mas em compensação a célula extrai muito. Que bom! Aqui não. Aqui, além de eu ter pouco volume banhando a célula, o pouco que banha a célula não extrai o oxigênio adequadamente, que a gente chama de distúrbio da extração do oxigênio que ocorre na sepse grave no choque séptico. É um bloqueio celular na extração do oxigênio. Então, tudo isso aqui contribui para a hipóxia tecidual no paciente com choque séptico e com sepse grave. Tá? Tudo bem? Tchan. Como é que estão os parâmetros? Ah, eu já falei isso aí, já falei, ó. Na fase inicial, o que tem na fase inicial? Tudo lá dentro da veia não volta para o coração. Extravasei para o terceiro espaço. Então eu tenho uma diminuição, né? Diminuição do índice cardíaco. Não volta sangue para o coração direito, eu não tenho sangue para o coração esquerdo adequado. Aí eu vou repor volume. Eu vou passar, né, por um índice cardíaco normal,
vou continuar repondo o volume, aí chega um momento que eu tenho um débito cardíaco, um índice cardíaco alto, que é débito cardíaco sobre superfície corpórea, tá? Então eu vou ter, nesse momento, depois que eu repuser o volume, eu vou ter um parâmetro hiperdinâmico no paciente com choque séptico. Aí ele vai ter as extremidades aquecidas, aquela coisa toda que a gente vê no choque séptico. Só vai ter isso depois que você fizer volume, tá? Resistência vascular periférica, aí, meu amigo, é sempre baixa. É sempre baixa, não tem jeito, tá? Tanto o paciente com hipovolemia relativa ou não, a resistência vascular é sempre baixa, tá? E a PVC e a PCAP vai depender. No início elas estão baixas, eu vou repondo o volume, eu tenho que tomar cuidado para elas não aumentarem muito, tá? Tudo bem? Existe exatamente esse perfil hemodinâmico à medida que eu vou repondo o volume num paciente com choque séptico, tá certo? Bom, agora vamos ao tratamento, que é o que mudou em relação à sepse grave ou choque séptico, tá? Existiu um trabalho publicado na Critical Care em 2004, que os intensivistas adoram, né? Que pode cair para vocês, chamado Surviving Sepsis, tá? Esse trabalho foi publicado por um sujeito chamado Rivers, que não é o Johnny Rivers, né? Do you wanna dance? Nada a ver, né? Nada a ver. E o Rivers, apesar de ser o primo dele fez essa música, o Rivers, ele é um sujeito muito respeitado nos dias de hoje. Sabe por quê? A conduta do Rivers no choque séptico reduziu expressivamente a mortalidade de uma doença que era invariavelmente fatal, tá? O que o Rivers fez? Ele levantou, bateu na mesa no Congresso de Terapia Intensiva e falou: choque séptico é igual doença coronária. Those guys completely crazy, não é? Louco, queriam botar ele na camisa de força. Mas ele tinha razão. Sabe qual é a razão do Rivers? É o seguinte, não é que seja igual a doença coronária, mas tem um perfil parecido de tratamento. Parece que as primeiras 6 horas para o tratamento do choque séptico é fundamental para o paciente sobreviver. Então, essa abordagem que você faz do choque séptico nas primeiras 6 horas, ela é fundamental. Caso contrário, o paciente morre, tá? E o Rivers falou o seguinte, olha, I don't need Swan-Ganz. Eu não preciso de Swan-Ganz. O trabalho dele não tem Swan-Ganz. Ele monitorizou o paciente, sabe com o quê? Com débito urinário, uma PAM na artéria e uma PVC na cava. Só isso. Não usou Swan-Ganz. Os intensivistas se rasgaram. O convênio paga tão bem. Se rasgaram, né? Não tem Swan-Ganz. Os choques sépticos, de acordo com o Rivers. O Rivers não está nem aí, não liga para dinheiro. Dane-se, né? Então tá aqui. Vamos ver aqui. Quais são os objetivos Atenção para isso, para não errar. Quais são os objetivos nas primeiras 6 horas de tratamento? Quais são eles, tá? Primeiro lugar, você vai repor volume para o doente. A reposição, eu vou mostrar daqui a pouco, é uma reposição animal. Você, nas primeiras 6 horas, você pode repor até 8 litros de cristalóide. Tem gente que repõe até o paciente fazer congestão pulmonar, quando fizer, tira, suspende. Olha só o grau de agressividade. Tem que repor volume porque o paciente está vendo dilatado. Repõe volume, repõe volume, repõe volume. Quais são os objetivos hemodinâmicos e oximétricos dessa reposição? É alcançar uma PVC dessa, uma PAM dessa, um débito urinário desse aqui, tá? Maior que meio ml por quilo-hora. E uma coisa interessante, conseguir uma SVCO2... O que é SVCO2? É muito simples, tá? Saturação venosa central de oxigênio. Se ele não tem Swan-Ganz no trabalho dele, como é que ele vai ter saturação venosa mista? Saturação venosa mista é a SVO2 colhida do sangue venoso que está na artéria pulmonar. Não tem catéter na artéria pulmonar, então colheu do catéter que está na veia cava, o catéter que está medindo a PVC, tá? Então, olha só, ressuscitação volêmica agressiva. Presta atenção aqui. Daqui a pouco eu vou explicar a razão do SVO2, ele querer um SVO2 alto. Vou explicar daqui a pouco por quê. Ressuscitação volêmica. Como é que o Rivers media a resposta do organismo à ressuscitação volêmica? Ele media através do débito urinário, ele media através da PVC, mas ele enalteceu muito a PVC e um parâmetro chamado delta-PP. Esse parâmetro delta-PP é a moda entre os intensivistas. E tem livro de emergência clínica, tá? Pode cair em prova. O delta-PP, na realidade, é o seguinte. Você coloca aquele catéterzinho que mede a PAM num monitor que tem um software e esse monitor calcula a curva de PA sistólica, tá? Nós sabemos o seguinte. Quando nós inspiramos, enchemos o nosso peito de ar
existe, ao término da inspiração, uma queda muito discreta na nossa curva de PA sistólica. Isso não é pulso paradoxal, pelo amor de Deus. Seria uma curva muito discreta, bem discretinha, quando nós inspiramos e enchemos o peito de ar ao término da inspiração, tá? Essa diminuição da curva de PA sistólica, ela é mais acentuada quando eu estou hipovolêmico, tá? Então, quando eu tenho uma variação dessa curva, uma diminuição dessa curva maior que 13%, eu digo que eu tenho um delta PP de um paciente hipovolêmico, tá? Ah, mas quem vai ficar um maluco de calcular 13%? Não ninguém vai calcular isso. O aparelho calcula, tá? Então, uma queda maior que 13% na curva de PA sistólica significa que o paciente está hipotenso, está hipovolêmico, tudo bem? Então, esse que é o famoso delta PP que está todo mundo aí, né, enaltecendo. Daqui a pouco vão esquecer, né? Terapia intensiva é igual cardio. Enaltece, que aliás eu adoro terapia intensiva, né? Para mim é uma das melhores especialidades clínicas. Enaltece o negócio, é isso, tem que ser isso. Aí, um ano depois, você falar, todo mundo riem de você, né? Riem de você, né? Eu sempre falava, eu juro que eu falava isso. Eu falava o seguinte, olha, estão passando Swan-Ganz exageradamente nos doentes. Aí todo mundo... Tira ele daqui. Ele está lá o Rivers. Graças a Deus que o Rivers existe para provar isso, né? Tudo bem? Brucelose. Vocês vão ver, daqui a algum tempo vão provar que não existe. Eu vou lá, o Marcelo realmente tinha razão, né? Então é isso aí. Bom, então o que é isso? A amina vasopressora, de preferência, a amina que a gente deve fazer no choque séptico é a noradrenalina, tá? Fazer a noradrenalina. Agora preste atenção nisso. Falei desses dois, não falei? Falei. Agora eu vou voltar para o item 4, que eu não comentei sobre ele. Marcelo, qual é a lógica de você manter uma saturação venosa maior ou igual a 70? Pelo seguinte, quando nós estamos aumentando a nossa oferta de oxigênio para as células, significa que nós estamos aumentando a volemia do doente, né? Para ver se chega sangue lá para as células, tá? Tudo bem? Eu estou aumentando, se o paciente estiver com hematócrito menor que 30, eu vou transfundir para aumentar a quantidade de hemoglobina para fornecer oxigênio para o indivíduo, tá? Assim, Marcelo, mas a extração na sepse, ela está baixa. Vai passar muito oxigênio para o território venoso, a extração está baixa. Ela está baixa. Mas você está esquecendo que você está ofertando pouco também. Então, o que acontece? Nós temos que ter uma saturação venosa maior ou igual a 70, porque, tudo bem, isso vai nos garantir que alguma coisa a mais de oxigênio a gente ofertou para a célula. Se a célula extraiu ou não, é problema dela. Pelo menos a gente teve o nosso papel de ofertar uma quantidade adequada de oxigênio para a célula. Se ela extraiu ou não, o problema é dela. E isso é mostrado por uma SVO2 alta. Então, a gente tem que obter uma SVO2 alta. Nós temos que aumentar a oferta de oxigênio para as células na sepse grave, no choque séptico. Se elas não usarem esse oxigênio, o problema é delas. Mas nós temos que oferecer. E a única forma da gente saber se estamos oferecendo ou não é olhando a SVO2, tá certo? Se ele não extraiu, vai passar muito. Se ele extraiu pouco, vai passar muito também, tá? Mas mesmo assim, com uma SVO2 maior ou igual a 70, por menos que ele tenha extraído, ele extraiu pelo menos uma quantidade razoável, tá? Ele extraiu pelo menos uma quantidade razoável. Pelo menos isso eu sei. Como a SVO2 maior ou igual a 70, pelo menos alguma coisa ele extraiu, tá? Pelo menos alguma coisa ele extraiu. Tudo bem? Pode não ter sido o ideal, mas extraiu alguma coisa. Então, preste atenção. Se com a ressuscitação volêmica e com o uso de aminas, tá? Eu continuar com uma SVO2 menor que 70, vou repetir. Se com a ressuscitação volêmica e com o uso de aminas eu não obtiver uma SVO2 maior ou igual a 70, eu devo otimizar a minha oferta de oxigênio. Aí eu vou usar uma amina inotrópica, vou usar a dobutamina para aumentar a contratilidade miocárdica e vou hemotransfundir o paciente objetivando um hematócrito maior ou igual a 30. Então, se o paciente tiver um hematócrito menor que 30, eu hemotransfundo, tá? E vou fazer a amina inotrópica. Quando que eu vou fazer isso? Sempre que a minha SVO2 estiver menor que 70. Aí eu tento melhorar a oferta de oxigênio, melhorando o débito cardíaco, né, e melhorando as condições de transporte de oxigênio, dando sangue para ele, tá certo? São as duas condições que eu devo lançar mão quando a minha SVO2 não é alta, a despeito dessas duas medidas aqui, ressuscitação e amina vasopressora, tá? Vamos ver aqui, gente, os protocolos de ressuscitação. É uma coisa animal, Olha só.
Cristalóide. Ah, um detalhe também. No choque séptico, tanto faz usar cristalóide quanto coloide. Tanto faz. É isso que o trabalho do Rivers demonstra. Tanto faz, tá? Só que o coloide é mais caro, tá? Essa é a diferença. É ao contrário, por exemplo, do choque hemorrágico, onde a gente não deve usar coloide. Aqui pode, tá? Cristalóide, olha só, repor 500 a 1000 ml a cada 30 minutos. A reposição inicial é durante as 6 primeiras horas, né? Então faz as contas, dá quase 12 litros nas primeiras 6 horas. Vai estertorar pulmão. Aí já não é mais problema nosso. Coloide, esse é o volume. Avaliar a adequação da reposição. PVC, PAM, débito urinário, sinais de congestão pulmonar, você deve segurar a sua mão, e delta-PP, que é um parâmetro recentemente introduzido na monitorização desses pacientes. Vamos lá. Ó, vasopressores, tá? Quais são os vasopressores que nós usamos? O vasopressor de escolha é a noradrenalina, tá? Se não for a noradrenalina, não tiver no hospital, dopamina, tá? E em casos refratários, o Rivers usou a vasopressina, que a gente usa muito pouco aqui no Brasil, né? Em casos refratários, ele usou a vasopressina. Mas, geralmente, a amina vasopressora de escolha é a noradrenalina, tá? A amina vasopressora de escolha é a noradrenalina. Tem que fazer para esses pacientes. Vamos lá. Culturas. Aqui estão as recomendações, né? Colher antes da antibioterapia, se possível. 2 hemoculturas é o mínimo. Cultura de outros sítios também. Aí começa a enrolar. Sessão respiratória, urina, líquido, fluido operatório, diaba 4, né? Tem que ser agressivo também quanto ao combate ao foco infeccioso. É óbvio, né? Senão a porcaria não vai nunca parar de ter bactéria, o macrófago nunca vai parar de produzir citoquina e quemoquina, né? Então, vocês já viram que quem mata a gente na sepse grave e o choque séptico são os nossos próprios macrófagos, né? Miseráveis. Mas também nos ajudam, né? Eles têm dupla personalidade. É como aquela mulher do Heroes, né? É a Nick, ou é a Nick, ou é a Jéssica, né? Quando é a Jéssica é o capeta, mata todo mundo, etc, né? Fica até mais interessante como Jéssica, né? Tá tudo bem, isso não interessa agora. Então, tá aqui. Falando em Heroes, é um cara que para o tempo, né? É aquele japonesinho. Agora imagina na prova de residência, se você pudesse parar o tempo e correr lá na frente, que tem o maior CDF da sua turma, na primeira fila, cercando a prova dele, né? Você tirasse, retirasse, ele retirasse a prova, olhasse. Não tinha pensado nisso, hein? Bem que o Marcelo falou, como é que esse desgraçado lembrou, né? Bota de novo e volta o tempo, né? Seria sensacional isso. Então vamos lá. Antibioterapia. O Rivers mostrou pra gente também, né, que o ideal para diminuir a mortalidade do paciente com sepse grave e choque séptico é que você comece a antibioterapia dentro da primeira hora de instalação, tá, da sepse grave e do choque séptico, né? Tudo isso aí teórico, muitas vezes na prática não dá para ver isso. Mas o ideal é que você administre o antibiótico o mais rapidamente possível depois da coleta das culturas devidas, né? Procurar, e se necessário, também é a recomendação do Rivers. O Rivers é um chato, né, cá entre nós. Drenar abscesso, debridar tecido necrótico, retirar dispositivos protéticos, aquela porcariada toda, né? As condutas essenciais no paciente com sepse grave e choque séptico, né? Medidas que nós chamamos em conjunto de controle do foco, né? Controle do foco. Como vocês vão fazer prova discursiva em alguns lugares, principalmente em São Paulo, que é só discursiva, né? Algumas delas, como a USP, por exemplo. Vamos lá. Aí começamos agora para fechar o tratamento do sepse grave e choque séptico. Tem aquela história, todo paciente com choque séptico e sepse grave merece corticoide. Aí você fala isso, todo mundo, um prático, né?
lê no livro, desgraçado. Mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? O que os trabalhos com sepse grave e choque séptico mostraram? O glicocorticoide, ele deve ser feito quase sempre, em doses que eles dizem fisiológicas praticamente, né? Que seria uma hidrocortisona, 50 miligramas a cada 6 horas. Existem duas correntes para a indicação do glicocorticoide na sepse grave e no choque séptico. Primeira corrente, ele está indicado, o corticoide, somente em casos de choque séptico dependente de amina vasopressora. O que é isso? Fiz volume na primeira hora, não melhorou. É definição de choque séptico. Comecei a amina vasopressora, continuo a fazer volume. Faço antibiótico terapia. Começo a desmamar o paciente da amina, ele volta a fazer hipotensão. Opa, vou fazer corticoide para esse cara, né? Muita gente nem espera isso, já faz de cara, né? Indicado em caso de choque séptico dependente de amina vasopressora. E tem uma outra corrente que fala o seguinte, espera aí, meu amigo, independente se é choque séptico ou não, pode ser uma sepse grave, vamos testar a reserva fisiológica da suprarrenal. É só lembrar da aula de suprarrenal. Como é que a gente testa na terapia intensiva a reserva fisiológica de cortisol no paciente? Você vai estimular a suprarrenal dele a produzir cortisol. Você vai injetar o ACTH sintético, chamado de teste da cortrosina. Se ele responder após a infusão de ACTH com um aumento menor que 9 microgramas por decilitro no cortisol plasmático, essa suprarrenal dele não é de nada. Está com uma reserva fisiológica diminuída. Vamos mandar hidrocortisona para dentro dele. Então, alguns recomendam fazer o teste da cortrosina em todo o paciente com sepse grave e choque séptico. E caso a suprarrenal não responda direito, porque ela tem uma reserva de cortisol diminuída. Então, tem que fazer hidrocortisona para o sujeito. Tudo bem? Proteína C ativada. Eu disse para vocês na aula, presta atenção, na aula de meningococcemia, que eu não lembro nem se foi eu que dei, eu acho que foi no passado, não lembro. Eu falei em alguma aula que eu dei de meningococcemia o seguinte, olha, a proteína C ativada, o primeiro choque séptico em que ela foi usada com sucesso foi na meningococcemia. Por quê? Porque lá descobriram que além da CIVD, você tem diminuição da síntese de proteína anticoagulante. Aí viram que todo choque séptico é assim, tá? Então, hoje em dia, os protocolos de tratamento do choque séptico incluem o uso da proteína C ativada, tá? Da coagulação, que é a hidrotrecogina alfa, o nome comercial Chigres, tá? Tá aqui. 24 microgramas por quilo-hora durante 96 horas. Indicações: sepse grave mais a parte 2, MORC 25. O que é a parte 2? A parte 2... Não é nada disso, né? A parte 2 é um conjunto, né? Não são índios, é um conjunto de variáveis fisiológicas colhidas na admissão no paciente em terapia intensiva. A parte 2 vale também para a gente identificar, né, alguns pacientes críticos, não só com choque séptico, mas com pancreatite aguda também, etc. Tá? Então, você tem sepsis com a parte 2, MORC 25, é uma indicação de proteína C. Choque séptico é outra indicação, tá? SARA ou disfunção orgânica múltipla, tá? Então, estão aqui as indicações na sepse grave e no choque séptico, tá? Contraindicações da proteína C ativada. Todas essas aqui, tá? Do jeito que Neguinho está perguntando detalhe, né? Vamos lá. Bom, e outra novidade também. O Rivers viu o seguinte. Pô, esse Rivers não sossega, não? Não. O Rivers viu o seguinte, que tem no livro de emergência do HC, não é nenhuma coisa fora de série. É que nem delta PP pode cair, isso pode cair também. Ele viu o seguinte, mantendo uma glicemia satisfatória entre 80 e 150, um controle mais rigoroso da glicemia, você diminui a mortalidade na sepse grave no choque séptico. Então, as recomendações são essas: controle da glicemia, proteína C ativada, volume à vontade, amina à vontade, hidrocortisona, tá? Tudo bem? Ah, Marcelo, se tiver insuficiência renal, diálise. Se tiver pulmão de choque, ventilação mecânica, né? Com baixo volume corrente, tudo bem? Os cuidados necessários
para outras repercussões. O tratamento geral é esse que eu passei para vocês. E isso tem que saber. Não dá para saber mais ou menos não, tá? Agora, com licença, 15 minutos de intervalo, tá?